Conhece aquele estalido desagradável nos joelhos quando sobe as escadas? Ou talvez tenha notado que se preocupa mais frequentemente com a fragilidade dos seus ossos. E se eu lhe disser que pode literalmente reconstruir o seu esqueleto apenas mudando o que está no seu prato? Muitos pensam que ter ossos fortes é um presente da natureza ou resultado da toma de suplementos caros. Mas hoje, vamos derrubar esse mito. Vamos revelar os segredos que ortopedistas e nutricionistas aconselham aos seus pacientes. Vamos analisar 20 superalimentos que transformarão o seu esqueleto numa verdadeira fortaleza. E prometo-lhe que alguns deles o vão realmente surpreender. Pronto para descobrir como transformar a comida comum no medicamento mais poderoso para os seus ossos e articulações? Então, fique conosco até ao fim. Antes de passarmos a nossa lista de 20 alimentos, vamos espreitar por um momento o interior do nosso corpo. Imagine os seus ossos não como algo fixo e imutável, mas como um órgão vivo, respirável e em constante renovação. Neste exato momento, dois processos estão a acontecer no seu esqueleto. As células ósseas antigas são destruídas e novas são construídas no seu lugar. Este processo chama-se remodelação óssea. Até aos 30 anos, a construção prevalece sobre a destruição e acumulamos massa óssea. Mas depois disso, a balança começa lentamente a inclinar-se para o outro lado. E é aqui que a nutrição entra em ação. Para construir um novo tecido ósseo e resistente, o nosso corpo precisa de materiais de construção. Os principais são o cálcio, que cria a estrutura sólida, e a proteína colagênio, que confere elasticidade aos ossos. Para que estes materiais sejam corretamente absorvidos e integrados onde são necessários, precisamos dos mestres de obra, as vitaminas D e K, e de minerais auxiliares, como o magnésio e o fósforo. O mesmo se aplica às nossas articulações. A sua saúde depende da condição da cartilagem, que é, essencialmente, um amortecedor. Para a sua nutrição e reparação, também precisamos de proteína, vitamina C e componentes anti-inflamatórios. Assim, a comida não é apenas combustível. É um arsenal de ferramentas e materiais para a reparação e fortalecimento contínuos do nosso sistema músculo-esquelético. Ao perceber isto, passará a ver os alimentos da nossa lista com olhos completamente diferentes. Comecemos pelo clássico absoluto, aquele alimento que toda a gente associa diretamente à saúde dos ossos. Claro, estou a falar dos laticínios, em particular das suas versões fermentadas, como o iogurte natural e o kefir. Vamos entender por que são tão importantes e separar os factos dos mitos. O protagonista desta história é, sem dúvida, o cálcio. Cerca de 99% de todo o cálcio do nosso corpo está armazenado nos ossos e dentes, garantindo a sua solidez e dureza. Os laticínios são uma das fontes mais ricas e, crucialmente, mais biodisponíveis deste mineral. Isto significa que o nosso organismo absorve o cálcio do leite, do iogurte ou do queijo de forma muito fácil e eficiente. Por exemplo, um único copo de iogurte fornece cerca de 30% da dose diária recomendada de cálcio. Mas o cálcio não trabalha sozinho. Ele tem um companheiro leal: a vitamina D. Sem a vitamina D, o cálcio simplesmente não consegue ser absorvido no intestino, impedindo-o de chegar à corrente sanguínea e, subsequentemente, aos nossos ossos. É por isso que muitos fabricantes enriquecem hoje os laticínios com vitamina D, transformando-os numa dupla perfeita para a saúde óssea. Mas há mais. O iogurte e o kefir contêm outro agente secreto, os probióticos. Estas bactérias benéficas melhoram a saúde intestinal, e um intestino saudável, por sua vez, absorve todos os nutrientes de forma muito mais eficiente, incluindo o cálcio e o magnésio. Desta forma, não está apenas a consumir cálcio, está a criar as condições ideais no seu corpo para que ele seja absorvido. Além disso, os laticínios são uma excelente fonte de proteína de alta qualidade.
Esta proteína constitui aproximadamente 50% do volume ósseo, formando a matriz onde os minerais são depositados. Agora, vamos desmistificar um mito popular, o de que os laticínios supostamente acidificam o organismo e retiram o cálcio dos ossos. Numerosos estudos científicos em larga escala refutaram completamente esta teoria. Na verdade, acontece exatamente o contrário. O consumo regular de laticínios está consistentemente associado a uma maior densidade óssea e a um risco reduzido de fraturas, especialmente na idade avançada. Imagine um estaleiro de obras. O cálcio são os tijolos, a proteína é o cimento e a vitamina D é o capataz que supervisiona o processo. Os laticínios entregam os 3 componentes essenciais de uma só vez para a sua construção. Para o máximo benefício, escolha iogurte natural ou kefir sem açúcar e adicione frutas vermelhas e nozes, ingredientes dos quais falaremos mais adiante. Da quinta, vamos agora mergulhar nas águas frias do oceano. O nosso segundo superalimento para a saúde dos ossos e articulações é o peixe gordo, como o salmão, a cavala, as sardinhas e o arenque. Se os laticínios são os campeões do cálcio, o peixe gordo é o rei absoluto da vitamina D. Como sabemos, a vitamina D é crucial para a absorção eficiente do cálcio. A sua singularidade reside no facto de ser muito rara em quantidades significativas na maioria dos alimentos. O nosso corpo consegue sintetizá-la através da exposição solar, mas para quem vive na maioria das regiões, especialmente durante o outono e o inverno, esta produção é muitas vezes insuficiente. É aqui que o peixe gordo entra em ação. Apenas 100 gramas de salmão selvagem podem cobrir, ou por vezes, até exceder a necessidade diária de vitamina D. É um dos poucos recursos alimentares naturais capazes de tal feito. Visualize isto. A vitamina D é a chave que abre a porta para o cálcio entrar nas suas células ósseas. Sem essa chave, o cálcio, por mais que o consuma, ficará parado à porta. Mas os benefícios do peixe gordo não se limitam à vitamina D. Ele é também uma fonte riquíssima de ácidos gordos poliinsaturados ômega 3, particularmente o EPA e o DHA. Estes ácidos gordos são celebrados pelas suas poderosas propriedades anti-inflamatórias. Isto é vital para a saúde das articulações. A inflamação é um fator crucial no desenvolvimento e progressão de doenças como a artrite. Os ômega 3 ajudam a reduzir os marcadores inflamatórios no organismo, aliviando a dor, a rigidez e o inchaço nas articulações. Eles atuam como um anti-inflamatório natural e seguro, que trabalha de dentro para fora. Imagine as suas articulações como dobradiças de um mecanismo. Com o tempo, a inflamação pode fazê-las enferrujar. Os ômega 3 são o lubrificante que remove essa ferrugem e garante um movimento suave e fluido. Além disso, alguns estudos indicam que os ômega 3 também podem influenciar a própria remodelação óssea, estimulando o trabalho das células que constroem o osso, os osteoblastos, e inibindo a atividade das células que o destroem, os osteoclastos. As sardinhas e o salmão enlatado com espinhas são um duplo ataque contra a fragilidade óssea, pois fornecem não só vitamina D e ômega 3, mas também cálcio facilmente absorvível, proveniente das pequenas espinhas comestíveis. Procure incluir peixe gordo na sua dieta pelo menos 2 vezes por semana, garantindo que o seu esqueleto e as suas articulações recebem estes nutrientes essenciais. Deixando as profundezas do mar, vamos para o verde das hortas. O nosso terceiro componente essencial para a saúde óssea é o consumo de vegetais de folha, especialmente os de cor escura, como a couve, o espinafre, a rúcula e as folhas de mostarda. Muitos ficam surpreendidos ao saber que estes vegetais são verdadeiras minas de nutrientes para o esqueleto, capazes de competir com os laticínios. Em primeiro lugar, são uma excelente fonte vegetal de cálcio. É verdade que a sua biodisponibilidade pode ser ligeiramente inferior à do cálcio presente nos laticínios,
mas a quantidade é impressionante. Por exemplo, uma chávena de couve cozida contém cerca de 25% da dose diária recomendada de cálcio. Mas o principal trunfo dos vegetais de folha não é o cálcio, e sim a vitamina K. Se a vitamina D ajuda o cálcio a ser absorvido pelo sangue, a vitamina K é, figurativamente, o gestor que direciona esse cálcio precisamente para o tecido ósseo, impedindo-o de se depositar nos vasos sanguíneos ou nos rins, onde poderia causar danos. A vitamina K ativa uma proteína chamada osteocalcina, que liga o cálcio e o incorpora na matriz óssea. Sem quantidades adequadas de vitamina K, o cálcio pode circular no sangue sem beneficiar os ossos. O baixo consumo de vitamina K está diretamente ligado à baixa densidade óssea e a um risco maior de fraturas. E os vegetais de folha escura são campeões absolutos em teor de vitamina K1. Apenas uma porção pode exceder várias vezes a dose diária recomendada. Além disso, estes vegetais são ricos em magnésio, outro mineral que, embora muitas vezes ofuscado pelo cálcio, não é menos crucial. O magnésio participa na conversão da vitamina D para a sua forma ativa e também faz parte da estrutura óssea. Cerca de 60% de todo o magnésio do corpo encontra-se precisamente nos ossos. Este mineral confere flexibilidade aos ossos e ajuda a resistir ao estresse. Não devemos esquecer a vitamina C, que também é abundante em muitos vegetais de folha. Ela é essencial para a síntese de colagênio, a estrutura proteica que serve de suporte aos nossos ossos e cartilagens. Existe uma nuance importante relacionada com o espinafre. Ele contém oxalatos, compostos que podem ligar-se ao cálcio e dificultar a sua absorção. Contudo, isso não significa que o espinafre seja inútil. Em primeiro lugar, ele continua a ser uma fonte excelente de vitamina K e magnésio. Em segundo lugar, um ligeiro tratamento térmico, como o branqueamento, reduz o teor de oxalatos. Portanto, não deve excluir o espinafre, mas também não deve confiar nele como a sua única fonte de cálcio. A melhor estratégia é a diversidade. Alterne diferentes tipos de vegetais de folha em saladas, smoothies e acompanhamentos para obter a gama completa de nutrientes. Imagine que está a construir um muro. Os vegetais de folha fornecem não apenas os tijolos de cálcio, mas também o gestor, a vitamina K, que indica exatamente onde colocar esses tijolos para garantir a máxima robustez. Continuando a nossa análise da cesta de compras, encontramos um dos alimentos mais simples, acessíveis e, ao mesmo tempo, mais nutritivos: o ovo de galinha. Durante muito tempo, os ovos foram injustamente demonizados devido ao colesterol presente na gema, mas os dados científicos modernos reabilitaram-nos completamente e voltaram a colocá-los num lugar de destaque, inclusive quando o assunto é a saúde dos nossos ossos. Afinal, por que é que o ovo é tão benéfico para o nosso esqueleto? A resposta está na sua composição única, especialmente na gema. É na gema que se esconde uma das poucas fontes alimentares naturais de vitamina D. Já falamos bastante sobre o papel crítico desta vitamina na absorção do cálcio, e os ovos são uma forma simples e diária de repor os níveis deste nutriente solar. É claro que o teor de vitamina D nos ovos não é tão alto quanto o do peixe gordo, mas o seu consumo regular contribui significativamente para o quadro geral, especialmente se optarmos por ovos de galinhas de pasto, que recebem mais luz solar. Além da vitamina D, os ovos são uma fonte de referência de proteína de altíssima qualidade. Eles contêm os 9 aminoácidos essenciais na proporção ideal. É importante lembrar, a proteína não serve apenas para os músculos. O tecido ósseo é composto por cerca de 50% de matriz proteica, principalmente colagênio, que funciona como o andaime ou a estrutura de suporte para os minerais. A falta de proteína na dieta pode levar à redução da massa óssea e aumentar o risco de fraturas, tornando os ossos mais frágeis, mesmo que o cálcio seja suficiente.
Os ovos fornecem-nos material de construção de primeira linha para esta estrutura. Mas isto não é tudo. As gemas de ovo também contêm fósforo, o segundo mineral mais abundante nos nossos ossos, depois do cálcio. O cálcio e o fósforo juntos formam os cristais de hidroxiapatita, que conferem aos ossos a sua dureza e resistência. Para a saúde óssea, é crucial um bom equilíbrio entre estes dois minerais, e os ovos fornecem-nos numa excelente proporção. Não podemos esquecer outros micronutrientes presentes nos ovos, como o selênio e a vitamina B12, que também desempenham um papel indireto, mas importante, na manutenção da saúde do sistema ósseo. O mito de que só se pode consumir uma gema por dia está há muito ultrapassado. Para a maioria das pessoas saudáveis, comer 1 ou 2 ovos por dia é absolutamente seguro e muito benéfico. Visualize o seu osso como uma estrutura de betão armado. A proteína dos ovos é a armação, e o cálcio e o fósforo, que os ovos ajudam a absorver, são o betão que é despejado à volta. Sem uma armação forte, mesmo o melhor betão será frágil. Por isso, não hesite em incluir ovos no seu pequeno almoço. É um excelente começo para o dia e um investimento notável no futuro da sua saúde óssea. Vamos avançar na nossa lista e focar-nos em algo que pode parecer modesto, mas que é incrivelmente poderoso no mundo vegetal: as leguminosas. Feijão, lentilhas, grão de bico, ervilhas, todas elas são verdadeiras centrais multinutricionais essenciais para o nosso esqueleto. Muitas vezes, ao falarmos de saúde óssea, concentramo-nos apenas no cálcio e na vitamina D, mas ignoramos toda uma equipa de minerais auxiliares, sem os quais a força dos ossos é impossível. As leguminosas dão-lhe exatamente isso, a equipa completa, num só prato. Comecemos pelo magnésio. As leguminosas são uma das melhores fontes alimentares deste mineral. Como já referimos, o magnésio tem um papel crucial no metabolismo do cálcio e da vitamina D. Ajuda a ativar a vitamina D, permitindo-lhe realizar o seu trabalho de absorção de cálcio. Além disso, o magnésio influencia diretamente as células que constroem e destroem o osso, ajudando a manter um equilíbrio saudável. A deficiência de magnésio, que é bastante comum, pode levar à redução da atividade dos osteoblastos, as células construtoras de osso, e tornar os ossos mais frágeis. Apenas uma dose de lentilhas ou feijão preto pode fornecer uma parte significativa da sua necessidade diária de magnésio. A seguir, temos o fósforo. Tal como o magnésio, o fósforo é uma parte integrante da estrutura mineral dos ossos. Cerca de 85% do fósforo do nosso corpo está nos ossos e dentes. É vital manter o equilíbrio certo entre o cálcio e o fósforo, e as leguminosas ajudam, fornecendo ambos os minerais. Obviamente, as leguminosas também contêm o próprio cálcio. Embora a sua biodisponibilidade a partir de fontes vegetais seja ligeiramente menor devido à presença de fitatos, que são compostos que podem ligar-se aos minerais, a sua quantidade total e a combinação com outros minerais fazem das leguminosas um contributo valioso para a saúde óssea, especialmente para vegetarianos e veganos. Deixar as leguminosas de molho e cozinhá-las bem ajuda a reduzir o teor de fitatos e a melhorar a absorção dos minerais. Para além da sua composição mineral, as leguminosas são ricas em proteína vegetal, essencial para construir a matriz de colagênio dos ossos. São também uma excelente fonte de fibra, que apoia a saúde intestinal. Isto, por sua vez, melhora a absorção geral dos nutrientes de todos os alimentos que ingere. E não podemos esquecer de micronutrientes como o manganês e o cobre, que também estão presentes nas leguminosas e participam na formação do tecido ósseo e conjuntivo. Imagine uma orquestra a tocar a sinfonia da saúde óssea. O cálcio pode ser o primeiro violino, mas sem o apoio da viola, o magnésio, do violoncelo, o fósforo e dos outros instrumentos,
a melodia não será completa nem harmoniosa. As leguminosas trazem vários destes instrumentos importantes para a sua dieta, garantindo o bom funcionamento de toda a orquestra. Vamos agora falar sobre alimentos que são perfeitos para um lanche e que, ao mesmo tempo, trazem benefícios incríveis para os ossos e articulações. Estamos a falar dos frutos secos. Amêndoas, nozes e castanhas do Pará não são apenas um petisco delicioso, mas sim uma fonte concentrada de nutrientes vitais para a nossa estrutura esquelética. Os frutos secos são um autêntico cocktail mineral. Peguemos no exemplo da amêndoa. Apenas um punhado, cerca de 30 gramas, contém uma boa quantidade de cálcio e é uma das melhores fontes de magnésio e fósforo. Já sabemos como este trio é fundamental para a formação de uma estrutura óssea sólida. O magnésio, presente na amêndoa, não só ajuda a absorver o cálcio, como também contribui para reduzir a atividade dos osteoclastos, as células que destroem o tecido ósseo. Isto ajuda a mover a balança a favor da construção óssea, em vez da sua destruição. As nozes, por sua vez, destacam-se entre os seus pares pelo alto teor de ácido alfa-linolênico, ALA, a forma vegetal dos ácidos gordos ômega 3. Tal como recordamos da nossa conversa sobre peixes gordos, o ômega 3 tem um poderoso efeito anti-inflamatório, algo extremamente valioso para a saúde das articulações. O consumo regular de nozes ajuda a combater a inflamação crônica, que está na raiz de muitas doenças articulares, como a artrite reumatoide. Além disso, o ALA contribui para a manutenção da saúde óssea, potencialmente retardando a sua reabsorção ou destruição. A castanha do Pará é a campeã absoluta em teor de selênio. Este oligoelemento é um poderoso antioxidante que protege as células, incluindo as células ósseas, contra danos causados pelos radicais livres. A proteção antioxidante é crucial para abrandar o processo de envelhecimento em todo o organismo, incluindo o sistema músculo-esquelético. Basta comer apenas 1 ou 2 castanhas do Pará por dia para cobrir completamente a necessidade diária de selênio. Para além dos minerais e gorduras saudáveis, os frutos secos contêm ainda proteína vegetal, que serve como material de construção para a estrutura de colagênio dos ossos. Também contém oligoelementos como o manganês e o cobre, essenciais para o funcionamento das enzimas envolvidas na síntese do tecido ósseo. É importante lembrar que os frutos secos são calóricos, portanto, a moderação é a chave. Um punhado por dia é suficiente para obter todos os benefícios sem calorias em excesso. Opte por frutos secos crus ou secos, sem adição de sal ou açúcar. Pode adicioná-los a saladas, papas, iogurtes, ou simplesmente usá-los como um lanche saudável. Imagine que os seus ossos são uma conta bancária. Cada punhado de frutos secos é um pequeno, mas regular, depósito que se acumula ao longo do tempo, criando um capital sólido de resistência e saúde. A seguir aos frutos secos, é a altura de falarmos sobre os seus primos minúsculos, mas igualmente poderosos. As sementes. Sementes de chia, linhaça, sésamo, abóbora e girassol são autênticas caixas de tesouro em miniatura, recheadas de nutrientes essenciais para a construção e manutenção de um esqueleto robusto. Vamos olhar para elas em detalhe. A chia e a linhaça são verdadeiras superestrelas quando falamos de ômega 3 de origem vegetal, especificamente o ácido alfa-linolênico, ou ALA. Como já sabemos, estas gorduras ajudam a combater a inflamação no corpo, proporcionando um grande alívio às articulações. Além disso, as sementes de chia são uma fonte fenomenal de cálcio. Apenas 2 colheres de sopa destas sementes contêm mais cálcio do que meio copo de leite. São também ricas em fósforo, magnésio e proteína, o pacote completo para a estrutura óssea. A linhaça, para além do ômega 3, contém lignanas,
fitoestrogênios que podem ter um impacto positivo na densidade óssea, especialmente em mulheres na menopausa, quando a diminuição dos níveis de estrogênio acelera a perda de massa óssea. Agora, vamos focar no sésamo. Este é um verdadeiro campeão em cálcio entre todas as sementes. 100 gramas de sésamo contém quase a dose diária recomendada de cálcio. Claro que é difícil consumir essa quantidade de uma só vez, mas adicionar regularmente pasta de sésamo, o tahine, ou polvilhar as sementes em saladas e produtos de pastelaria contribui significativamente. O sésamo também é rico em zinco e cobre. O zinco é essencial para a mineralização óssea e para o funcionamento dos osteoblastos, as nossas células construtoras, e o cobre desempenha um papel crucial na formação de colagênio e elastina, que dão resistência e flexibilidade aos ossos e tecidos conjuntivos. As sementes de abóbora, que abordaremos em maior detalhe mais tarde, e as sementes de girassol são fontes magníficas de magnésio e fósforo. O magnésio, como nos lembramos, é absolutamente vital para a absorção do cálcio. Sem magnésio suficiente, a maior parte do cálcio que consumimos pode simplesmente não chegar aos nossos ossos. Estas sementes também contêm gorduras saudáveis, proteína e vitamina E, um antioxidante que protege as células contra danos. A facilidade com que as sementes podem ser integradas na dieta torna-as o complemento ideal. Polvilhe-as na sua aveia ou iogurte matinal. Adicione-as aos smoothies para lhes dar mais consistência e nutrição. Use-as como ingrediente em produtos de pastelaria ou simplesmente misture-as com frutos secos para um lanche saudável. Imagine que cada semente é uma cápsula minúscula, mas perfeitamente equilibrada, contendo uma dose concentrada de materiais de construção e elementos de proteção para o seu esqueleto. Ao espalhar estas cápsulas regularmente pela sua dieta, está a fortalecer, dia após dia, a fundação da sua saúde. Voltamos à secção de vegetais, e o nosso foco de hoje são as crucíferas. Brócolos, couves de bruxelas, couve-flor e repolho são mais do que simples vegetais. São verdadeiros super-heróis para o nosso esqueleto. Os benefícios para os ossos são vastos e vão além de um único nutriente. Comecemos pelo que já mencionamos no contexto dos vegetais de folha escura, a vitamina K. As crucíferas, especialmente os brócolos e as couves de bruxelas, são das melhores fontes desta vitamina vital. A sua função é ser o verdadeiro gestor de tráfego do cálcio. Garante que o cálcio siga diretamente para os ossos e dentes, e não se acumule nas paredes das artérias, onde poderia causar endurecimento. Sem vitamina K suficiente, mesmo com elevada ingestão de cálcio, os ossos podem permanecer frágeis. Uma porção de brócolos pode, facilmente, cobrir as suas necessidades diárias deste nutriente. Mas isto é apenas o começo. As crucíferas são também uma fonte fantástica de vitamina C. Embora a associemos principalmente à imunidade e ao combate a constipações, o seu papel na saúde óssea e articular é absolutamente fundamental. A vitamina C é um cofator essencial no processo de síntese do colagênio. O colagênio é a principal proteína do tecido conjuntivo, formando a estrutura de suporte dos nossos ossos, cartilagens, tendões e ligamentos. Sem vitamina C suficiente, a produção de colagênio é comprometida, tornando os ossos mais quebradiços e as cartilagens fracas e vulneráveis a lesões. Sabia que apenas uma chávena de brócolos picados contém mais vitamina C do que uma laranja? Além disso, os brócolos e os seus primos fornecem alguma quantidade de cálcio, magnésio e fósforo, complementando o quadro geral de suporte mineral ósseo. Mas as crucíferas guardam ainda um ingrediente secreto, o sulforafano. Este composto potente, que se forma quando cortamos ou mastigamos estes vegetais, possui fortes propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Estudos indicam que o sulforafano pode abrandar a degradação da cartilagem nas articulações,
bloqueando as enzimas responsáveis por este desgaste. Isto torna as crucíferas especialmente valiosas para a prevenção e alívio dos sintomas da osteoartrite. Para maximizar os benefícios, evite cozinhar demasiado estes vegetais. Cozinhar ligeiramente a vapor, branquear ou saltear rapidamente preserva mais nutrientes, incluindo a vitamina C, e facilita a formação de sulforafano. Imagine as suas articulações como almofadas delicadas de cartilagem. O sulforafano dos brócolos é um escudo invisível que protege estas almofadas contra o desgaste e a destruição. Quando pensamos em frutas cítricas, laranjas, toranjas, limões, tangerinas, o que nos vem logo à cabeça é, naturalmente, a vitamina C e o reforço da imunidade. Mas a verdade é que o seu papel na saúde óssea e articular é muitas vezes negligenciado, quando na realidade é fundamental e merece a nossa total atenção. O elemento central aqui é, inegavelmente, a vitamina C, ou ácido ascórbico. Já abordamos este tema noutros contextos, mas vale a pena aprofundar a sua importância aqui. Imaginemos o processo de formação do osso. Primeiro, as células chamadas osteoblastos criam uma estrutura maleável e flexível, uma espécie de andaime, que é essencialmente feita da proteína colagênio. É neste andaime que, posteriormente, os minerais, principalmente o cálcio e o fósforo, se depositam, dando ao osso a sua dureza e resistência. Ora, a vitamina C é absolutamente indispensável nesta primeira e mais crucial fase, a construção destes andaimes de colagênio. Sem ela, este processo não se consegue desenrolar de forma eficaz. A falta de vitamina C resulta na produção de colagênio defeituoso e fraco. O resultado é que os ossos se tornam porosos e quebradiços, mesmo que o corpo tenha cálcio suficiente. Esta condição é conhecida como escorbuto, e um dos seus principais sintomas é justamente o comprometimento da saúde óssea e o sangramento das gengivas, que também são feitas de tecido conjuntivo. O mesmo princípio aplica-se às articulações. A cartilagem articular, que reveste as extremidades dos ossos e garante o deslizamento suave, é composta em 60% por esta rede de colagênio. Para que esta rede se renove e se repare continuamente, é necessário um fornecimento constante de vitamina C. A sua deficiência leva ao desgaste e à destruição da cartilagem, o que é um caminho direto para a osteoartrite ou artrose. Além do seu papel na síntese de colagênio, a vitamina C funciona como um poderoso antioxidante. Ela neutraliza os radicais livres, que são moléculas agressivas que danificam as células, causam inflamação e aceleram o processo de envelhecimento. Ao proteger as células dos ossos e das cartilagens contra o estresse oxidativo, a vitamina C contribui para que permaneçam saudáveis e funcionais durante muitos anos. Os citrinos são uma das fontes mais acessíveis e saborosas de vitamina C. Uma laranja de tamanho médio pode, por si só, cobrir quase totalmente a dose diária recomendada. É crucial lembrar que a vitamina C é hidrossolúvel, não se acumulando no corpo. Por isso, as suas reservas precisam de ser repostas todos os dias. Um copo de sumo de laranja natural, meia toranja ao pequeno almoço, ou rodelas de limão na água que bebe ao longo do dia, são formas simples de fornecer ao seu sistema músculo-esquelético este material de construção essencial. Visualize o colagênio como a cola que mantém a estrutura dos seus ossos e articulações unida. E a vitamina C dos citrinos é o ativador que torna essa cola verdadeiramente forte e durável. Agora, passamos para um produto que, nos últimos anos, tem experienciado um verdadeiro e merecido renascimento de popularidade: o caldo de osso. Aquilo que as nossas avós já sabiam intuitivamente e usavam para curar e fortalecer o corpo, encontra hoje uma confirmação científica dos seus benefícios, especialmente para a saúde dos ossos e articulações. Mas afinal, o que é o caldo de osso? É um extrato obtido através da lenta e prolongada fervura de ossos,
de vaca, galinha ou peixe, com um pouco de ácido, como vinagre de maçã. Este processo permite extrair dos ossos, cartilagens e tecidos conjuntivos uma enorme quantidade de nutrientes preciosos, raramente encontrados na nossa alimentação diária. O principal tesouro do caldo de osso é o colagênio. Durante a cozedura, o colagênio presente nos ossos e cartilagens é quebrado na sua forma mais simples e facilmente absorvível, a gelatina. Ao ser ingerida, esta gelatina torna-se uma fonte rica em aminoácidos, como glicina, prolina e arginina, que funcionam como os blocos de construção para o nosso próprio colagênio, isto é, nutrição direta para as nossas articulações, ligamentos, tendões e matriz óssea. O consumo regular de caldo de osso ajuda a manter a elasticidade e a força dos tecidos conjuntivos, diminui as dores articulares e apoia a recuperação da cartilagem. Além do colagênio, o caldo de osso contém glucosamina e sulfato de condroitina. Estes são nomes que certamente já viu em embalagens de suplementos articulares caros. Estes componentes naturais da cartilagem ajudam a reter a água, garantindo a amortização e a lubrificação das articulações. Obtê-los de uma fonte natural, como o caldo de osso, é preferível, pois atuam em sinergia com outros nutrientes essenciais. Claro que os minerais também são transferidos para o caldo: cálcio, magnésio, fósforo, potássio e enxofre, todos numa forma iônica de fácil absorção, que o corpo não precisa de decompor. É como ter uma solução mineral pronta a usar para alimentar o seu esqueleto. O caldo de osso também tem um efeito benéfico na saúde intestinal, devido ao aminoácido glutamina. A glutamina ajuda a restaurar a integridade da parede intestinal, prevenindo a chamada síndrome do intestino permeável e melhorando a absorção geral de todos os nutrientes dos alimentos. E, como já sabemos, um intestino saudável é a base para a assimilação dos nutrientes vitais para os ossos. Preparar caldo de osso em casa é perfeitamente possível e simples, embora exija tempo. Pode ser consumido sozinho, como uma bebida reconfortante e quente, ou usado como base para sopas, molhos e guisados, enriquecendo qualquer prato. Imagine que não está apenas a beber um caldo, mas sim uma versão líquida e concentrada da saúde das suas articulações e ossos, fornecendo-lhes exatamente os componentes únicos de que são feitos. Num mundo cada vez mais voltado para dietas à base de plantas, surge uma questão pertinente: como é que garantimos a saúde dos nossos ossos sem consumir lacticínios? A resposta existe e é bastante convincente. O nosso 11º ponto foca-se no tofu e noutros produtos de soja enriquecidos. O tofu, por vezes apelidado de queijo de soja, tem sido um pilar da culinária asiática há milênios e é uma excelente fonte de nutrientes essenciais para a saúde óssea. Em primeiro lugar, muitos fabricantes de tofu utilizam sulfato de cálcio como coagulante, a substância usada para coalhar o leite de soja. O resultado é que o produto final se torna extremamente rico neste mineral. Apenas meia chávena de tofu pode conter a mesma quantidade de cálcio que um copo de leite de vaca. Por isso, ao comprar, é crucial ler atentamente o rótulo e optar especificamente pelo tofu enriquecido com cálcio. Isto torna-o uma alternativa perfeita para quem evita lacticínios por razões de saúde ou convicções pessoais. Em segundo lugar, os produtos de soja, incluindo tofu, edamame e leite de soja, são uma excelente fonte de proteína vegetal de alta qualidade. Como já sublinhamos repetidamente, a proteína é vital para a formação da matriz de colagênio do osso, que lhe confere elasticidade e resistência a fraturas. Mas o aspecto mais fascinante da soja é a presença de compostos únicos, chamados isoflavonas. Estes são fitoestrogênios, ou seja, substâncias cuja estrutura é semelhante à do estrogênio, a hormona feminina, e que podem interagir com os seus receptores no organismo. Por que é que isto é importante para os ossos?
porque o estrogênio desempenha um papel fundamental na regulação do metabolismo ósseo. Ele abranda a atividade dos osteoclastos, as células que destroem o tecido ósseo. A diminuição dos níveis de estrogênio durante a menopausa é a principal causa da rápida perda de massa óssea nas mulheres neste período. As isoflavonas da soja, ao imitarem suavemente a ação do estrogênio, podem ajudar a desacelerar este processo. Numerosos estudos, particularmente aqueles realizados em populações asiáticas, onde o consumo de soja é tradicionalmente elevado, demonstram uma ligação entre a ingestão regular de produtos de soja e uma maior densidade óssea e um risco reduzido de fraturas em mulheres pós-menopáusicas. Além disso, a soja também contém outros minerais benéficos para os ossos, como o manganês e o fósforo. Não devemos deixar que os mitos que circundam a soja nos assustem. Para a grande maioria das pessoas, o consumo moderado de produtos integrais de soja, como tofu, tempeh ou edamame, é absolutamente seguro e traz um enorme benefício. O tofu é um produto incrivelmente versátil. Pode ser frito, assado, adicionado a sopas, caril, saladas e até mesmo usado em sobremesas. Ao incluir o tofu enriquecido com cálcio na sua dieta, não está apenas a fornecer os tijolos para os ossos, na forma de cálcio e proteína, mas também um defensor na forma das isoflavonas. Quando pensamos num pequeno almoço saudável, a imagem que surge na cabeça da maioria das pessoas é a de uma taça de aveia. E há uma boa razão para isso. A aveia, sobretudo a integral, é mais do que apenas uma fonte de energia e hidratos de carbono de absorção lenta. É também uma aliada preciosa para a saúde dos nossos ossos. Os seus benefícios resultam de diversos fatores. Em primeiro lugar, a aveia é uma excelente fonte de vários minerais cruciais para o metabolismo ósseo. Nela encontramos fósforo e magnésio, nutrientes cuja importância já abordamos em detalhe. Lembre-se, o fósforo, juntamente com o cálcio, compõe a estrutura mineral básica dos ossos. Já o magnésio é essencial para a ativação da vitamina D e para a regulação das células ósseas. A aveia também contém manganês, um micronutriente que atua como cofator para as enzimas envolvidas na formação da matriz óssea e dos tecidos conjuntivos. Outro mineral-chave presente na aveia é o zinco. O zinco é vital para o bom funcionamento dos osteoblastos, as células responsáveis pela síntese do novo tecido ósseo. A sua deficiência pode atrasar a cicatrização de fraturas e diminuir a densidade óssea. Em segundo lugar, muitos tipos de flocos de aveia, especialmente os de preparação rápida, são enriquecidos pelos fabricantes. É muito comum adicionar-lhes cálcio e vitamina D. Isto transforma um simples pequeno almoço num poderoso instrumento na prevenção da osteoporose. Preste sempre atenção à embalagem. A informação sobre o enriquecimento do produto estará lá, obrigatoriamente. Preparar esta aveia com leite ou com uma bebida vegetal enriquecida aumentará ainda mais o teor de cálcio e vitamina D no seu pequeno almoço. Em terceiro lugar, a aveia é rica em fibra solúvel, nomeadamente em beta-glucanos. Esta fibra serve de alimento às bactérias benéficas que vivem no nosso intestino. Uma flora intestinal saudável, como sabemos, contribui para uma melhor absorção de todos os nutrientes, incluindo minerais como o cálcio e o magnésio. Ou seja, a aveia não só fornece minerais, como também ajuda o corpo a assimilá-los. É verdade que o cereal, tal como outros grãos, contém ácido fítico, que pode diminuir ligeiramente a absorção de minerais. No entanto, este efeito é mínimo no contexto de uma alimentação equilibrada e pode ser ainda mais reduzido se demolhar a aveia durante a noite antes de a preparar. Para tornar a sua aveia ainda mais benéfica para os ossos, adicione um punhado de nozes ou sementes de chia, uma colher de iogurte e frutos vermelhos frescos. Este pequeno almoço irá fornecer-lhe não só energia para toda a manhã,
mas também um conjunto completo de materiais de construção e auxiliares para o seu esqueleto. Imagine a sua taça matinal não apenas como uma refeição, mas como um ritual de lançamento de alicerces para a saúde óssea durante o dia inteiro. Ora, vamos falar de cogumelos. Estes organismos surpreendentes, que não são plantas nem animais, guardam um segredo único que os torna indispensáveis para a saúde óssea, sobretudo para quem adota uma dieta à base de plantas. O segredo é a sua capacidade de produzir vitamina D. Os cogumelos, tal como os humanos, podem sintetizar vitamina D quando expostos à radiação ultravioleta. No caso deles, é a vitamina D2, que é ligeiramente diferente da vitamina D3, que é produzida pela nossa pele ou que está presente em alimentos de origem animal. No entanto, estudos demonstram que a vitamina D2 também é altamente eficaz a aumentar os níveis de vitamina D no sangue, cumprindo todas as suas funções principais, incluindo o auxílio na absorção de cálcio. A maioria dos cogumelos que compramos no supermercado, como os champignon e os cogumelos ostra, são cultivados no escuro e, por isso, contêm quantidades insignificantes de vitamina D. Mas há aqui um truque simples e engenhoso. Pode carregar os seus cogumelos com vitamina D. Basta expor os cogumelos, inteiros ou fatiados, ao sol durante 15 a 30 minutos num dia de verão claro, ou durante 1 a 2 horas, se o tempo estiver mais nublado. A sua estrutura porosa absorve rapidamente a luz UV e começa a produzir vitamina D ativamente. A quantidade que conseguem sintetizar é impressionante. Apenas 100 gramas destes cogumelos solarizados podem fornecer várias doses diárias recomendadas de vitamina D. Isto faz deles a única fonte significativa não animal e não fortificada desta vitamina. Alguns produtores já estão a utilizar esta tecnologia e vendem cogumelos que foram especificamente expostos à luz ultravioleta. Procure o rótulo ou a menção adequada na embalagem. Além da vitamina D, os cogumelos são uma excelente fonte de cobre, um micronutriente que desempenha um papel crucial na síntese e estabilização do colagênio e da elastina, as proteínas-chave do tecido conjuntivo. O cobre é também vital para a enzima lisil-oxidase, que liga as fibras de colagênio e elastina, conferindo-lhes resistência e elasticidade. Os cogumelos também contêm vitaminas do complexo B, potássio e antioxidantes poderosos, como o selênio e a ergotioneína, que protegem as células contra os danos. Na cozinha, os cogumelos são incrivelmente versáteis. Pode adicioná-los a sopas, molhos, estufados, omeletes, salteá-los com cebola ou prepará-los assados ou grelhados. Utilize variedades de floresta, como os cantarelos ou os shiitake, para um sabor mais intenso e benefícios adicionais. Imagine o cogumelo como uma pequena esponja da natureza. Ao deixá-lo ao sol, permite que ele absorva a energia solar e a transforme numa vitamina vital para os seus ossos, que ele depois lhe retribui com toda a gratidão. Permitam-me apresentar um alimento que talvez vos pareça inesperado quando pensamos na saúde dos ossos, mas cuja eficácia foi validada por investigação científica robusta. Refiro-me à ameixa seca. Este modesto fruto seco, geralmente conhecido apenas pelo seu impacto digestivo, revelou-se um verdadeiro super-herói na prevenção e até mesmo na reversão da perda de massa óssea. Estudos realizados com mulheres na pós-menopausa, um grupo de alto risco para a osteoporose, demonstraram resultados surpreendentes. O grupo de mulheres que consumia apenas 5 a 10 ameixas secas por dia apresentou uma melhoria significativa na densidade mineral óssea e uma redução dos marcadores de destruição óssea, quando comparado com o grupo de controlo. Qual é, então, o segredo da ameixa seca? Embora a comunidade científica ainda não tenha um consenso absoluto, é provável que a sua força resida numa combinação única de diversos componentes ativos.
Em primeiro lugar, a ameixa seca é rica em vitamina K, a qual, como sabemos, desempenha um papel crucial ao direcionar o cálcio para os ossos. Em segundo lugar, ela contém uma quantidade significativa de boro. O boro é um oligoelemento essencial que participa ativamente no metabolismo do cálcio, do magnésio e da vitamina D. Ajuda a reduzir a excreção de cálcio e magnésio através da urina e aumenta a semivida da vitamina D, prolongando o seu efeito ativo no corpo. Um consumo adequado de boro está diretamente associado a ossos mais fortes, e a ameixa seca é uma das fontes alimentares mais ricas neste micronutriente. Em terceiro lugar, a ameixa seca possui compostos polifenólicos, como os ácidos cafeico e clorogênico. Estas substâncias têm potentes propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Elas ajudam a diminuir o estresse oxidativo, um fator que contribui para o aumento da atividade dos osteoclastos, as células que destroem o osso. Ao reduzir a inflamação e o dano oxidativo, os polifenóis da ameixa seca ajudam a mudar o equilíbrio a favor da formação óssea. Alguns cientistas sugerem que estes compostos podem estimular diretamente a atividade dos osteoblastos, que são as nossas células construtoras. Desta forma, a ameixa seca atua em várias frentes em simultâneo, fornece vitamina K, melhora o metabolismo dos minerais com a ajuda do boro e protege as células ósseas contra danos graças aos seus antioxidantes. 5 a 6 ameixas secas por dia é um hábito simples e delicioso que pode ser a sua estratégia secreta para proteger os seus ossos. Pode comê-las como um snack isolado, adicioná-las aos cereais matinais, ao iogurte ou usá-las na confecção de pratos de carne e saladas. Imagine que a ameixa seca é uma equipa de elite que aterra no seu organismo e trabalha de forma direcionada para fortalecer a estrutura óssea de suporte. Quando o assunto são as gorduras saudáveis, o azeite de oliva, especialmente o azeite virgem extra, é o primeiro a vir à mente. Os seus benefícios para a saúde cardiovascular são amplamente reconhecidos, mas o seu impacto no bem-estar dos ossos e das articulações é igualmente significativo e merece a nossa total atenção. A força do azeite reside na sua composição única, rica em ácidos gordos monoinsaturados e, crucialmente, em potentes compostos polifenólicos. Um dos polifenóis mais estudados no azeite é o oleocantal. Esta substância possui propriedades anti-inflamatórias notáveis, cujo mecanismo de ação é semelhante ao do ibuprofeno. O oleocantal inibe as mesmas enzimas inflamatórias, a COX-1 e a COX-2, que os fármacos anti-inflamatórios não esteroides. No entanto, ele faz isso de forma natural e suave, sem os efeitos secundários indesejados. Para aqueles que sofrem de dores articulares causadas por inflamação, como no caso da osteoartrite ou artrite reumatoide, consumir azeite de qualidade regularmente pode ser uma estratégia eficaz para reduzir a dor e a rigidez. Imagine que está a tomar uma microdose de um anti-inflamatório natural, todos os dias, juntamente com a sua salada. Outro componente vital é a oleuropeína. Este é um poderoso antioxidante que protege as células do organismo, incluindo as células ósseas, contra os danos dos radicais livres. Estudos, in vitro e em animais, demonstram que a oleuropeína pode estimular a diferenciação e a atividade dos osteoblastos, as células responsáveis pela construção de novo tecido ósseo. Ao mesmo tempo, ela suprime a formação de osteoclastos, as células que destroem o osso. Este efeito duplo, estimular a construção e suprimir a destruição, é o cenário ideal para manter e aumentar a massa óssea. Estudos observacionais, conduzidos em países mediterrâneos, onde o consumo de azeite é tradicionalmente elevado, revelam que as pessoas que seguem este tipo de dieta apresentam uma maior densidade mineral óssea e um menor risco de fraturas. É crucial optar sempre pelo azeite virgem extra,
pois é nele que a concentração de polifenóis é máxima. Os azeites refinados e os leves perdem a maior parte destes compostos valiosos durante o processamento. Use-o para temperar saladas, vegetais e para finalizar pratos. Um aquecimento ligeiro não o prejudica, mas para fritar a altas temperaturas é preferível utilizar outros óleos. Aquela sensação de ligeira picância ou ardor na garganta que sentimos ao consumir um azeite de qualidade é, na verdade, um indicador do alto teor desse mesmo óleo cantal. Portanto, da próxima vez que sentir isso, saiba, as suas articulações e ossos estão a receber a sua dose diária de um medicamento natural. Vamos mergulhar num mundo de cores e sabores vibrantes. Está na hora de falar sobre as bagas, mirtilos, morangos, framboesas e amoras. Estes presentes de verão da natureza não são apenas sobremesas deliciosas, mas também aliados poderosos na proteção das nossas articulações e ossos. O seu superpoder reside no elevado teor de antioxidantes, especialmente polifenóis, como as antocianinas, responsáveis pelas suas cores intensas, vermelha, azul e roxa, e a quercetina. O principal inimigo das nossas articulações é a inflamação crônica e o estresse oxidativo. Estes processos, agindo como ferrugem, destroem lenta mas continuamente o tecido cartilaginoso, causando dor, inchaço e rigidez. Os antioxidantes, abundantes nas bagas, são o nosso exército interno que combate esta destruição. Eles neutralizam os radicais livres, que são moléculas instáveis que danificam as células da cartilagem, os condrócitos, e desencadeiam a reação inflamatória. Estudos demonstraram que o consumo regular de bagas, como mirtilos ou morangos, pode reduzir significativamente o nível de marcadores inflamatórios no sangue, como a proteína C reativa. Esta é uma prova direta da sua poderosa ação anti-inflamatória. Para pessoas que sofrem de artrite, isto pode significar uma grande redução da dor e uma melhoria na mobilidade articular. Além disso, a vitamina C, especialmente abundante nos morangos, é, como sabemos, fundamental para a síntese de colagênio, a proteína estrutural básica das cartilagens, ligamentos e ossos. Uma ingestão suficiente de vitamina C ajuda o organismo a manter e a restaurar estes tecidos. Mas os benefícios das bagas estendem-se muito além, chegando também aos nossos ossos. O estresse oxidativo também influencia negativamente o metabolismo ósseo, desequilibrando-o para a destruição óssea através da ativação dos osteoclastos. Os antioxidantes das bagas ajudam a proteger as células ósseas e a apoiar a atividade saudável dos osteoblastos, que são as nossas células construtoras. Alguns estudos, ainda em animais, sugerem que os polifenóis das bagas podem estimular diretamente a formação óssea e retardar a perda de massa óssea. As bagas também fornecem vitamina K e manganês, que são essenciais para a mineralização óssea e para a formação do tecido conjuntivo. O ideal é consumir as bagas frescas na época, mas saiba que as congeladas também retêm praticamente todas as suas propriedades benéficas. Adicione-as ao seu pequeno almoço, iogurte, smoothie, ou simplesmente coma-as como uma sobremesa naturalmente saudável. Imagine que cada baga é uma pequena bomba que, ao entrar no seu organismo, se desintegra e liberta milhares de bombeiros antioxidantes microscópicos. Eles apressam-se a chegar às suas articulações para apagar qualquer foco de inflamação e protegê-las de danos futuros. Paremos de lado a conversa sobre comida por um instante e foquemos numa bebida que, além de aquecer e revigorar, revela-se uma aliada inestimável para a saúde óssea. O nosso tema de hoje é o chá verde. Esta tradição milenar dos países asiáticos carrega um profundo significado para a saúde, e os estudos modernos estão agora a começar a desvendar os seus mecanismos, inclusive no que diz respeito ao sistema músculo-esquelético. O segredo do chá verde está no seu kit único de compostos bioativos,
principalmente as catequinas. A mais famosa e potente é a epigalocatequina 3-galato, ou na sigla EGCG. Esta substância tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias poderosíssimas. Como já mencionamos, o estresse oxidativo e a inflamação crônica são fatores-chave que contribuem tanto para a degradação da cartilagem articular, a osteoartrite, quanto para a perda de massa óssea, a osteoporose. Ao entrarem no organismo, as catequinas do chá verde ajudam a neutralizar os radicais livres e a suprimir a produção das citocinas inflamatórias. Estudos laboratoriais indicaram que o EGCG pode proteger as células da cartilagem contra a destruição e abrandar os processos degenerativos nas articulações. Quanto aos ossos, os dados são ainda mais intrigantes. Uma série de estudos em culturas celulares, em animais e em humanos, mostram que os componentes do chá verde podem influenciar diretamente o metabolismo ósseo. Eles são capazes de fazer duas coisas importantes em simultâneo. Primeiro, estimulam a proliferação e a atividade dos osteoblastos, as células responsáveis pela formação de novo tecido ósseo. Segundo, inibem a formação e a atividade dos osteoclastos, as células que destroem o tecido ósseo antigo. Desta forma, o chá verde ajuda a inclinar a balança dinâmica para a construção óssea, resultando num aumento da sua densidade mineral e da sua resistência. Uma meta-análise, que combinou resultados de diversas investigações, concluiu que o consumo regular de chá, principalmente o verde, está ligado a uma redução do risco de fraturas do colo do fêmur. Para além disso, o chá verde contém fluoretos, que também contribuem para o fortalecimento do tecido ósseo e do esmalte dentário. Para maximizar os benefícios, recomenda-se beber 2 a 3 chávenas de chá verde de boa qualidade por dia. Deve prepará-lo com água quente a cerca de 80 graus, e não a ferver, para preservar o máximo de catequinas e evitar o amargor. É crucial beber sem açúcar, para não anular todos os benefícios. Imagine que cada chávena de chá verde é como uma sessão de terapia para os seus ossos, que os persuade, de forma suave mas persistente, a construir em vez de destruir, enquanto acalma as articulações inflamadas. Voltamos aos vegetais, e desta vez o nosso herói é o pimento, ou pimentão, aquele fruto vibrante, crocante e suculento, especialmente nas variedades vermelhas e amarelas. Estamos habituados a apreciá-lo pelo sabor e pela cor, mas o seu contributo para a saúde dos ossos e articulações, principalmente através da vitamina C, é simplesmente gigantesco e merece destaque, mesmo depois de termos falado dos citrinos. O pimento é o campeão absoluto e indiscutível de vitamina C entre os vegetais. Um pimento vermelho de tamanho médio pode conter até 300% da dose diária recomendada deste nutriente, o que é significativamente mais do que uma laranja. Vejamos novamente a importância desta vitamina, mas sob um ângulo diferente. O colagênio, cuja síntese depende da vitamina C, é a proteína mais abundante no nosso corpo. Ela não só forma a estrutura dos ossos e a base das cartilagens, como também compõe os nossos tendões, que ligam os músculos aos ossos, e os ligamentos, que unem os ossos entre si, garantindo a estabilidade das articulações. Tendões e ligamentos fortes e elásticos são a chave para uma biomecânica articular correta e uma proteção contra lesões, luxações e distensões. A falta de vitamina C torna estes tecidos fracos e frágeis. Assim, ao garantir que tem níveis suficientes desta vitamina, está a fortalecer todo o seu sistema músculo-esquelético de forma integrada. Além disso, a vitamina C, como um poderoso antioxidante, protege as células da cartilagem, os condrócitos, do envelhecimento precoce e da morte celular causados pelos radicais livres. Isto ajuda a manter o tecido cartilaginoso saudável e funcional por muitos anos. Para além da vitamina C, o pimento também contém outros nutrientes valiosos.
É rico em vitamina A, sob a forma de beta-caroteno, que também possui propriedades antioxidantes. Os pimentos vermelhos contêm capsantina, o pigmento que lhes dá a cor intensa, que, segundo alguns estudos, também tem atividade anti-inflamatória. Encontramos ainda vitamina K e vitamina B6, essencial para o metabolismo das proteínas. Uma grande vantagem do pimento é que é muito fácil de incluir na dieta e é excelente consumido cru. Corte-o em tiras e use-o como um snack saudável com hummus, ou adicione-o às saladas para lhes dar crocância e um toque de cor vibrante. Consumi-lo cru garante que se preserva o máximo de vitamina C, que é parcialmente destruída pelo calor. No entanto, mesmo cozinhado, como em guisados ou assados, o pimento continua a ser muito nutritivo. Imagine uma equipa de construção a reparar as suas articulações e ossos. A vitamina C do pimento é o trabalhador principal e mais ativo dessa equipa, sem o qual todo o trabalho simplesmente para. Certifique-se de que este trabalhador chega à sua obra todos os dias em quantidades suficientes. Já falamos de nozes e sementes na nossa lista, mas existe um tipo de semente que merece um lugar de destaque, uma menção honrosa, devido à sua incrível concentração de dois minerais essenciais para a saúde óssea, o magnésio e o zinco. Estamos a falar das sementes de abóbora. Estes pequenos grãos verdes são um verdadeiro concentrado natural de benefícios para o nosso esqueleto. Comecemos pelo magnésio. A semente de abóbora é uma das fontes alimentares mais ricas neste mineral. Apenas um quarto de copo destas sementes pode fornecer quase metade da sua necessidade diária de magnésio. Já mencionamos o magnésio muitas vezes, mas a sua importância é inestimável. Vamos sistematizar as suas funções. Primeiro, ele é essencial para converter a vitamina D na sua forma ativa dentro do corpo. Sem magnésio, a vitamina D permanece adormecida e ineficaz. Segundo, o magnésio ajuda a transportar o cálcio para as células ósseas e facilita a sua correta cristalização. Terceiro, estimula a produção de calcitonina, uma hormona que direciona o cálcio do sangue para o tecido ósseo, e suprime o paratormônio, que faz o oposto, retirando o cálcio dos ossos. Quarto, cerca de 60% do magnésio é armazenado nos ossos, sendo um componente estrutural fundamental. A deficiência de magnésio é muito comum e está diretamente ligada ao risco de desenvolver osteoporose. As sementes de abóbora são uma maneira simples e deliciosa de combater esta carência. O segundo protagonista é o zinco. As sementes de abóbora também são uma excelente fonte deste oligoelemento. O zinco desempenha múltiplos papéis na saúde óssea. É necessário para o funcionamento da enzima fosfatase alcalina, que é crucial para a mineralização óssea. É também um cofator para a síntese de colágeno. E, o que é vital, o zinco estimula diretamente os osteoblastos, as células responsáveis pela construção óssea, e suprime a atividade dos osteoclastos, as células que a destroem. Níveis baixos de zinco no corpo estão associados ao atraso no crescimento em crianças e ao aumento do risco de osteoporose em adultos. Além do magnésio e do zinco, as sementes de abóbora contêm fósforo, manganês, cobre, proteínas e gorduras mono e poliinsaturadas saudáveis. É um verdadeiro complexo multiminerals na sua embalagem natural. Tente escolher sementes cruas e sem sal, pois a torra pode destruir parte das gorduras saudáveis, e o excesso de sal é prejudicial aos ossos, pois contribui para a excreção de cálcio. Pode comê-las puras, adicionar a saladas, sopas cremosas, granola ou produtos de pastelaria. Pode até preparar pastas ou patês com elas. Imagine que o cálcio é o presidente do país, ossos fortes. O magnésio e o zinco das sementes de abóbora são os seus dois conselheiros mais fiéis e indispensáveis. Sem a sua orientação e apoio sábios, o presidente simplesmente não conseguirá administrar o seu país de forma eficaz.
nem manter a ordem e a prosperidade. E para fechar a nossa maratona de 20 superalimentos, temos uma categoria que é a base da alimentação saudável e que contribui significativamente para a saúde óssea: os cereais integrais. Arroz integral, quinoa, aveia, trigo sarraceno, pão integral. O seu papel é frequentemente subestimado, sendo reduzido apenas à sua função como fonte de fibra e de hidratos de carbono complexos. No entanto, eles fornecem ao nosso corpo minerais essenciais que participam no metabolismo ósseo. O mineral-chave, abundante nos cereais integrais, é o magnésio. Já abordamos detalhadamente o seu papel multifacetado, desde a ativação da vitamina D até a sua participação direta na estrutura óssea. Uma vez que muitas pessoas sofrem de deficiência de magnésio devido ao consumo excessivo de produtos refinados, como o pão branco ou o arroz branco, regressar aos grãos integrais é uma das formas mais simples e eficazes de preencher esta lacuna. Por exemplo, uma chávena de quinoa ou de arroz integral cozido fornece uma parte significativa da dose diária recomendada de magnésio. A quinoa, aliás, é um alimento particularmente valioso por ser um pseudo-cereal que contém os 9 aminoácidos essenciais, sendo assim uma fonte de proteína completa, fundamental para a construção da matriz de colagênio dos ossos. Além do magnésio, os cereais integrais contêm outros minerais importantes, incluem fósforo, que trabalha em conjunto com o cálcio, e potássio, que ajuda a neutralizar os ácidos no corpo, reduzindo assim a excreção de cálcio pela urina. Estão também presentes oligoelementos como o manganês, o cobre e o selênio, cada um contribuindo para a formação e proteção do tecido ósseo e conjuntivo. É fundamental compreender a diferença entre grãos integrais e refinados. No processo de refinação, quando o grão é despojado da sua casca, o farelo e do gérmen, perde-se a grande maioria das vitaminas, minerais e fibras. O que resta é praticamente amido puro. Portanto, ao escolher pão, massa ou grãos, opte sempre pelas suas versões integrais. É verdade que os cereais contêm ácido fítico, que pode ligar-se aos minerais. Contudo, tal como acontece com as leguminosas, o seu impacto não é significativo no contexto de uma dieta equilibrada. Além disso, os próprios fitatos têm propriedades antioxidantes. Demolhar e germinar os grãos por um longo período antes de cozinhar ajuda a reduzir ainda mais o teor de ácido fítico e a aumentar a biodisponibilidade dos minerais. Integrar cereais integrais em todas as refeições é construir um alicerce sólido para a sua dieta. É como substituir uma fundação frágil e barata de uma casa por uma base de betão armado, fiável. Pode não ser tão visível como um telhado colorido ou janelas bonitas, ou seja, como os superalimentos específicos, mas é dela que depende a resistência e a longevidade de toda a estrutura da sua saúde, incluindo a saúde do seu esqueleto. Chegamos ao fim da nossa verdadeira viagem gastronômica pelo mundo da saúde dos ossos e articulações. Analisamos 20 alimentos incríveis, cada um com uma contribuição única e indispensável para a solidez do nosso esqueleto. Vamos recordar os pontos mais surpreendentes. Quem diria que uma simples ameixa seca poderia ter um poder comparável a medicamentos na prevenção da osteoporose? Ou que, ao simplesmente expor cogumelos ao sol, os podemos transformar numa poderosíssima fonte de vitamina D? Descobrimos que a vitamina K, presente nos vegetais de folha verde, atua como um gestor sábio do cálcio, e que o azeite contém uma substância que funciona de forma semelhante ao ibuprofeno nas nossas articulações. A principal conclusão que tiramos é, ao mesmo tempo, simples e profunda. Não existe um comprimido mágico, nem um superalimento isolado para a saúde óssea. A verdadeira força reside na diversidade e na sinergia. O cálcio do iogurte não funciona sem a vitamina D do peixe gordo. A matriz de colagênio não se constrói sem a vitamina C do pimento. E todos estes processos
não se desenrolam suavemente sem o magnésio e o zinco das sementes de abóbora. O seu prato não é apenas um conjunto de calorias, é uma verdadeira equipa de construtores, defensores e reparadores do seu corpo. Ao criar uma dieta variada, rica em vegetais, verduras, gorduras saudáveis, proteína de qualidade e cereais integrais, está a fornecer a esta equipa todas as ferramentas essenciais para um trabalho eficaz. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Espero sinceramente que tenha sido útil e que o inspire a fazer mudanças positivas na sua alimentação. Se foi esse o caso, por favor, apoie o nosso trabalho. Deixe o seu like e subscreva o canal para não perder os próximos vídeos sobre como tornar o seu corpo mais forte e saudável. E agora, uma pergunta para si. Qual destes 20 alimentos já é um convidado habitual à sua mesa e qual deles decidiu firmemente adicionar à sua dieta depois de ver este vídeo? Partilhe as suas ideias e receitas favoritas nos comentários abaixo. Vamos conversar e inspirar-nos mutuamente.